Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro da Gênese da noite de hoje, dia 29/6/2020, 19h30. Com a oração de Jesus, vamos pedir a permissão a Deus, a Jesus, a todos os bons espíritos amigos que nos auxiliem, nos intuam, para que possamos vir a discutir sobre esse livro tão importante para todos nós. Então, com a oração, iniciamos as nossas atividades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, dando sequência ao nosso estudo do livro da Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. E no tópico 20, na sequência da semana anterior, vamos reforçar a respeito do progresso moral. E aí já vimos que, na realidade, para um mundo de regeneração, para a saída do mundo de provas e de expiações, para a geração nova, precisamos ter um progresso moral muito forte. Esse é um requisito básico para essa mudança de situação ou estado da nossa humanidade. Por quê? Porque esse progresso moral assegura a nossa felicidade. Sem esse progresso, não há felicidade. E, logicamente, vamos observar uma mudança no sentimento da maioria de todos os homens, que vai nos levar o progresso numa ordem geral. Nessa ordem geral, nós vamos de novo debater, como Kardec coloca no livro da Gênese, como os espíritos a todo momento nos chamam a atenção a respeito de sairmos do círculo das ideias estreitas, daquele momento em que nós não raciocinamos por nós mesmos, que nós deixamos que uma nuvem de pensamento de poucos nos envolvam e transformem a nossa vida, a nossa conduta e a nossa maneira de pensar. Não temos que usar do pensamento de estranhos para termos as nossas próprias opiniões. Podemos consultar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, fazermos uma ligação através de um auxílio moral para que, dentro de uma boa inspiração, tenhamos as nossas próprias ideias. Afinal de contas, já vivenciamos muitas vidas, muitas vezes, em diversas épocas da nossa humanidade. Logicamente, essa bagagem, ela é importante para todos nós, e nós precisamos dessa bagagem justamente no aspecto da intuição para podermos crescer nessa situação do pensamento próprio. A partir daí, sair desse círculo das ideias estreitas, do materialismo, da incredulidade, do terra a terra, tudo isso nos remete ao egoísmo. O egoísmo muito forte em nós, numa necessidade de transformarmos os nossos sentimentos, e ele ainda emperra o nosso crescimento espiritual. E os espíritos nos chamam a atenção, faze a questão da própria incredulidade. Até quando vamos ser incrédulos? Até quando vamos ter essa situação de incredulidade dominando os nossos seres? Porque nessa terra tudo passa. A nossa vida é limitada. Nós temos um tempo de existência e temos que aproveitar esse tempo não somente para conquistarmos aquilo que desejamos, mas temos que aproveitar esse tempo para um devido aprendizado.
Às vezes, olhamos, né, esse choque das provações, mas ele é necessário. Essas horas tristes que passamos, essas horas de desolação que temos, e, logicamente, isso tudo é para nós compreendermos a fragilidade das coisas externas. Isso nos remete ao estudo de nós mesmos, para procurarmos as verdadeiras riquezas que estão dentro de nós, que são as riquezas espirituais. Uma delas é a diminuição das nossas imperfeições e o aumento das nossas virtudes. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando para o progresso geral, para destruirmos a ideia da incredulidade e da materialidade, pois tudo vai passar nesse mundo. A partir daí, nós vamos ver homens de elite ou homens com sabedoria, que a todo tempo nos empurram numa via de progresso. Nós vimos aí muitos que passaram e que foram verdadeiros pensadores, muitos homens que são caridosos, são exemplos de caridade, de amor ao próximo. E eles estão em todos os pontos do globo. Alguns chamando a atenção, outros no anonimato e fazendo todo o tipo de procedimento necessário para nos ensinar. E aí forçam a nossa humanidade numa via de progresso. Em diversas épocas. Há quanto tempo estamos aí no mundo de provas e de expiações, recebendo orientações já muito antigas, coisas de 5.000, 7.000, 10.000 anos atrás, quando nós vamos ver os próprios Vedas na Índia, nos trazendo ensinamentos, o ensino védico, vamos ver a China milenária com seus ensinos, os próprios hindus com os seus ensinos, nós vamos ver os egípcios, são milenares esses ensinamentos. Então são diversas épocas que são colocadas a nós, nos ofertando a mudança da nossa conduta. E aí vamos entender depois, num momento muito forte, na composição que Moisés faz, na atribuição do Deus único, e quando nos oferece os 10 mandamentos, toda uma reforma de conduta, aonde nessas leis é bem colocado que não devemos de ter outro Deus ou outros deuses. Devemos de ter um Deus único, que é o Deus de amor. E Jesus, resumindo esses ensinamentos, no seu momento forte, por ser governador do nosso planeta, de todo esse sistema solar, e vindo da esfera crística, nos oferecendo a nós, humanidade jovem, porque se somos recém-saídos do mundo primitivo e estamos aí nos preparando depois dessa estada no mundo de provas e de expiações para adentrarmos ao mundo de regeneração, precisamos adquirir uma experiência. E a experiência são os reveses da vida. E, a partir daí, nesse primitivismo que estamos aí abandonando e estamos desenvolvendo o nosso lado consciencial, trabalhando os nossos instintos para transformá-los em sentimentos, vamos nos remeter a esses homens de elite que trabalham em nós seus ensinamentos, como uma boa semente colocada sobre pedras. Então, nós somos pedras que sementes foram colocadas em nós. Então, precisamos trabalhar para sermos um campo fértil. Precisamos atingir a maturidade. Precisamos ser maduros. Temos a necessidade de sermos maduros. E essa madureza não é a madureza da nossa idade física. É a madureza do entendimento espiritual, das vivências multimilenares. Somos espíritos velhos. Estamos aí vindos de outros mundos, através até de degredos.
somos degradados, fomos expulsos de outras localidades para podermos contribuir para com esta humanidade ao qual nós pertencemos hoje, para poder a fazê-la crescer e também irmos de volta, com a promessa de Jesus, às nossas origens. Ou seja, estamos numa via de viagem que ela é transitória e com bastante longevidade, mas que irá nos indicar um final de esperança muito bom. E é nisso que vamos trabalhar através desses ensinamentos, desses homens de elite. Inclusive, podemos olhar Kardec através da orientação do Espírito da Verdade, nos trazendo a maravilhosa doutrina espírita, que nos dá a condição de atingirmos a madureza espiritual. E vamos assimilando ideias mais amplas. É muito interessante qualquer fato que aconteça na nossa vida, na vida humana em geral, quando nós colocamos o nosso conhecimento de espiritualidade, temos a chave para explicação a todos os acontecimentos. Dentro de uma simplicidade, porque a nossa maturidade nos oferece esse alicerce. E é por isso que os espíritos nos convidam a isso. A partir daí, vamos compreendendo coisas que não poderíamos compreender antes. Estamos compreendendo no dia de hoje. Então, sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui, sabemos para onde vamos, sabemos todo tipo de instrução que a espiritualidade nos oferece para reformularmos o nosso caráter, sabemos sobre a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela tem o seu aspecto de responsabilidade muito forte. A partir dos nossos atos, dos atos alheios, dos pensamentos, dos sentimentos nossos alheios, nós movimentamos toda uma massa e podemos movimentá-la para o bem ou para o mal. Ou podemos ser imersos no bem ou no mal. Estamos em movimento constante. Então, essa situação de sermos aqueles que trabalham no sentido de buscarmos uma maturidade espiritual, no sentido de passarmos os ensinamentos que nós recebemos, nós temos que ter essa responsabilidade de que somos aqueles que estão aqui para poder aprender e ensinar. E através das atitudes, da conduta e do caráter. E lógico, essa geração que está atual vai desaparecer. Ela deve desaparecer, ela não tem lugar para continuar. Então estamos nos últimos momentos dessa atual geração. E ela vai levar o quê com ela? Ela vai levar seus preconceitos. Tudo. Essas ideias preconcebidas que não servem para nada. Vão levar os seus erros. Os erros vão ser transportados. Eles vão caminhar junto com essa geração que não deve mais existir e que vai desaparecer. E nós temos que trabalhar para não fazermos parte dessa geração velha. Não podemos pensar nessa geração velha. Não podemos fazer parte dela. Se nós estivermos dentro dela, vamos ser degradados novamente. Vamos ser exilados. Não vamos ter espaço para nós nesse planeta. E estamos numa transição. Se não aproveitarmos esse momento, quantas transições vamos precisar mais ter? Quanto sofrimento vamos precisar mais ter até o momento de amoldarmos o nosso coração? Até quando o nosso coração vai permanecer duro? Insensível? Até quando manteremos o nosso orgulho, o nosso egoísmo numa dureza
num momento em que nós estamos mantendo pensamentos errados uns sobre os outros, no momento em que nós não avaliamos a dificuldade de cada um, nós não temos paciência com quem quer que seja, nem conosco mesmo. Queremos abraçar o mundo de toda maneira para poder tentar satisfazer as nossas necessidades que devem de ser urgentes e primeiras. Então nós somos a geração velha, a geração que pode desaparecer e deve desaparecer. Mas precisamos reformar. Se não reformarmos, vamos continuar na mesma onda. E aí, não podemos nos admirar ou reclamar e dizer assim: ai, Deus não gosta de mim. Jesus não olha para mim. Ai, agora me mandaram para um outro planeta. Ai, agora estou arrependido. É melhor trabalhar para não ter esse trabalho de se arrepender. Corrigir para não errar novamente. Agora, se mantivermos no erro, o erro vai nos acompanhar. E lógico, a geração que se eleva, tá? Ela vem embebida numa fonte mais purificada. Ou seja, espíritos qualificados retornarão a esse planeta para nos ajudar. Interessante isso. Para nos ajudar. Por misericórdia divina, porque eles vão ter ideias mais sadias. Ideias mais sadias. E nós precisamos dessas ideias mais sadias. Precisamos de pensamentos novos. Precisamos sair desse círculo vicioso. Estamos perdendo muito tempo em coisas que não levam a nada, a lugar nenhum, sem necessidade nenhuma. Estamos usando mal o nosso tempo. Tivemos aí um período, muitos de nós, um período que ficamos isolados em nossas casas. Será que pegamos um bom livro para ler? Será que olhamos determinados contextos ou vídeos que falam sobre esperança, sobre a boa nova? Porque é um período de reflexão. E o período de reflexão ele precisa ser alimentado de coisas boas. E, logicamente, muito interessante que muitas coisas que remetem o homem para caminhos obscuros foi, de uma maneira ou outra, podado de fazer. Então, o homem, quando ele tem o sentido ruim sobre os outros, ou quando ele não tem um entendimento sobre a vida, da sua realidade, ele vive na incredulidade, muitas coisas que ele faria com o semelhante, no sentido mal, ele foi podado de fazer por uma força imperiosa. E isso é obra de Deus, para que o homem reflita sobre a sua atual situação. E lógico, nós vamos observar que essa nova geração que está por vir, ela imprimirá ao mundo um movimento ascensional. Nós queremos fazer parte disso. Nós precisamos fazer parte disso. E, logicamente, precisamos buscar o nosso progresso moral. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. É isso que precisamos. Precisamos ter o sentido da caridade em nossos corações, o sentido de sermos atenciosos, o sentido de poder ajudar as pessoas, o sentido de poder ajudar a nós mesmos. Temos imensa facilidade. Somos ricos em termos à nossa volta pessoas com problemas.
E se nós não tivermos ouvidos para elas, quem vai ter? Se nós podemos dar um segundo do nosso tempo para ouvi-las, por que não fazer? Às vezes não precisamos expressar uma resposta pronta que vá satisfazer aquela pessoa, mas um simples desabafo já vai ser o suficiente. E aquela pessoa irá ficar satisfeita, pois afinal alguém a ouviu. Simplesmente a ouviu. Isso é nós buscarmos um progresso moral. E isso vai assinalar uma nova fase da humanidade. Lógico, nós estamos vendo que existem determinadas revelações por sinais inequívocos. E dentro disso, nós vamos ver ideias grandes e generosas. Ideias grandes e generosas. Então nós temos que buscar olhar com mais atenção aquilo que está sendo feito por determinadas entidades que se preocupam com o próximo. E observar que determinadas entidades que trabalham em favor do bem do próximo, elas vão estar inseridas nesse contexto da geração nova. Vamos ter reformas úteis. Reformas úteis. De novo, os espíritos, eles se interessam pela nossa humanidade para as coisas necessárias a ela, não para as coisas supérfluas, de maneira alguma. Todos os espíritos bons nos atendem de acordo com as nossas intenções, frente às necessidades que são aquelas que são necessárias em nossa vida. Desculpe o pleonasmo. Mas aí nós vamos entender que vão se fundar, com toda certeza, instituições protetoras. Vamos ver isso. Quando olharmos isso, são sinais inequívocos que a coisa está acontecendo. E que instituições civilizadoras. É interessante quando nós vemos lá na Lei do Trabalho, do Livro dos Espíritos, que o Lei do Trabalho é uma lei divina, nós vamos observar que no rodapé tem uma nota de um espírito amigo dizendo bem claro: quando nós vemos uma sociedade que não tem base numa educação do caráter moral, não da instrução escolar, educação do caráter moral, agindo sem limites, nós vamos ter com toda certeza todo esse tipo de acontecimento que nós nos cansamos de ver todos os dias. Ou seja, a falta da educação moral, a educação do caráter, ela faz com que essas atribulações aconteçam de forma imensa em toda a nossa volta. Enquanto não mudarmos isso, e temos que ir começando a mudar em nós mesmos, não podemos aspirar um mundo de regeneração. Aí, outro sinal, um sinal emancipador. Ou seja, precisamos estar sobre o comando de homens que são emancipados. Emancipados o quê? Que eles são livres de ideias pré-concebidas, que eles não tenham vínculo com qualquer tipo de entidade ou instituição ou ramos. Eles precisam ser emancipados dentro do seu sentido de poder querer fazer o bem. A partir daí, esses homens são predestinados à obra da regeneração.
E nós vamos ver isso. São sinais inequívocos de que isso vai acontecer. Aí nós vamos observar a questão das próprias leis penais. Elas serão mais humanas. E interessante, quando olhamos o livro Céu e Inferno, nós temos lá um exemplo através dos espíritos amigos, que eles colocam o Código Penal da vida futura na espiritualidade. E que toda imperfeição nossa, ela é inerente ao nosso, ou ao contrário, todo o nosso sofrimento, ele é inerente à nossa imperfeição. E que Deus nos julga pelas nossas intenções, não pelo ato em si, pelas nossas intenções. E as nossas intenções, elas podem atenuar ou podem agravar aquilo que praticamos. Então, quem puder, leia no livro Céu e Inferno, que faz parte da nossa codificação espírita, a questão do Código Penal da vida futura. E vai entender um pouquinho dessas leis penais que irão ser mais humanas no futuro. E aí, esses preconceitos de raça tendem a se enfraquecer e vão desaparecer. Os povos vão começar a pensar como uma grande família. Vai existir uniformidade, vai existir facilidade nos meios de transação. Vamos imaginar, estamos num momento hoje muito grave, precisamos de medicamentos e os países têm suas normas alfandegárias, mas no mundo de regeneração, essas normas alfandegárias, essas tributações, esses excessos, essas situações fronteiriças, elas deixarão de acontecer. Não precisaremos mais disso. Então, todas essas transações serão facilitadas a todos nós, porque é uma necessidade, é uma questão humana, não é uma questão comercial. E caem-se as barreiras. Não vamos ter mais divisões. O verdadeiro princípio da fraternidade será agora alicerçado. E vamos ter conclaves, interessante, universais, para torneios pacíficos de inteligência. Ou seja, as inteligências serão colocadas à mesa para que o bom uso das inteligências se façam. Bom uso das inteligências. Ou seja, as inteligências não terão fronteiras. As inteligências serão no sentido de poder ajudar uns aos outros. O progresso de todo o planeta numa ordem geral. Isso é regeneração. E a partir daí, as bases, novamente, é a predisposição moral. De novo voltamos nisso, predisposição moral. E, logicamente, isso vai tornar o terreno mais propício. E outro sinal, ideias espiritualistas e repulsão às ideias materialistas. Estamos no contrário hoje. Precisamos reverter isso. E esse espírito de incredulidade que antes se apoderou das massas, da grande maioria, seja ele ignorante ou esclarecido, ele vai se fazer rejeitado. E aí temos um ponto de apoio. E aí temos uma esperança. Mas sem a reforma moral, não há como. Precisamos criar ambiente favorável para que espíritos bons venham encarnar em nosso meio. E esse ambiente favorável, ele não é somente aqui nos encarnados, é também
no ambiente da crosta terrestre, aonde vamos ver as regiões trevosas umbralinas, aonde espíritos gravitam em torno de nós, atraídos pelos nossos pensamentos e sentimentos, presos, imantados a nós, porque ainda não temos capacidade de liberá-los para poder abrir o campo para que outros sejam atraídos pela bondade. Então precisamos de mais bondade no mundo. Então fizemos do tópico 20 ao 22. Aí na semana que vem vamos do 23 em diante. E será interessante quando adentrarmos a parte final do capítulo, que é a geração nova. Então vamos ter muitos esclarecimentos lá que serão importantíssimos para todos nós. E agora vamos às questões, e lembrando a todos que as questões até às 8h10 mais ou menos, e o nosso tempo mais ou menos de live é entre 45 e 50 minutos. Esse é o nosso tempo de live. Então vamos às perguntas. Uma pergunta da semana passada, da França. Estamos vendo que cada vez mais outras religiões estudando a doutrina. Isso seria um início de unificação religiosa ou apenas um estudo para tentar contestar o espiritismo? Então vamos à questão que a Francis colocou sobre o estudo da doutrina espírita por outras religiões, se é algo bom no sentido de poder ajudar a doutrina ou algo para poder contestá-la. Podemos ver as duas coisas. E, na realidade, o que nós percebemos? Todo tipo de estudo ele é importante para aquele que quer aprender. Então, ele chegando para outras religiões que desejam uma modificação, logicamente será muito bem-vindo. E se tentarem fazer algo no sentido de tentar contestar a própria doutrina espírita, com toda certeza não terão sucesso, porque a doutrina espírita, em toda a sua base e essência, ela não tem nenhum tipo de contradição. Então não vão conseguir de maneira alguma colocar qualquer tipo de obstáculo frente ao conhecimento e ao entendimento da nossa doutrina espírita. O obstáculo está somente em nós, homens, que somos falhos. A doutrina é perfeita. Referente ao vácuo que a pandemia causou no mundo, o entendimento dos homens estacionou ou progrediu? Otto. Podemos dizer ainda que é muito cedo para falarmos em progresso, e estacionar talvez seria algo natural. Mas esse vácuo ainda está em aberto, porque não existe uma definição sobre essa problemática ainda. Primeiramente porque a própria ciência ainda está se debatendo e vai precisar de um tempo um pouco alongado para poder chegar a uma definição sobre aquilo que pode ser feito para nos ajudar. Interessante em tudo isso é que carecemos hoje de figuras como Oswaldo Cruz, como Carlos Chagas, dentre outros, homens que estiveram aí no fim do século XIX para o século XX, no início do século XX, e que trouxeram grandes avanços para a nossa ciência, inclusive local, a respeito até da febre amarela e outras doenças que ainda hoje nos assolam. Podemos dizer então que estamos dando os primeiros passos, né, no sentido do progresso moral. Sempre estamos nos primeiros passos, e a doutrina espírita é um bom norte para que isso venha a acontecer de um modo efetivo. Por isso que o estudo e a compreensão da doutrina se faz necessário a todos nós, principalmente nós espíritas. Alceu. Mas Jesus é combatido mesmo em tempos atuais. Que fazer?
sempre vai haver aquele que se opõe. E no início falamos a respeito do espírito de incredulidade que existe ainda. Então Jesus foi combatido na sua época pelo espírito da incredulidade. Então são gerações de incredulidade que vão reencarnando de tempo ao tempo e perduram até os dias de hoje. A partir daí, nós vamos observar muitos daqueles que fizeram bem para a humanidade foram extremamente combatidos. E o último exemplo que nós vimos nisso foi nosso irmão Chico, que apesar de seus mais de 500 livros, de toda a sua obra de caridade, tentaram até levá-lo para a prisão e que tentaram desmerecê-lo quanto à sua própria sexualidade. E são ideias que são combatidas por pessoas que fazem o bem e pregam o bem. Mas isso é natural na vida daquele que é chamado de mártir, naquele que vem por amor à humanidade. E ele compreende isso muito bem. E Jesus compreendeu no seu momento máximo, quando ele entrega seu espírito a Deus, quando ele pede o perdão a todos nós e trazendo e justificando que não sabíamos o que estávamos fazendo e não sabemos até hoje o que nós estamos fazendo. Por isso que a doutrina espírita nos norteia e ele é o Consolador prometido, o nosso Espiritismo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Marcos, eu li essa parte também da geração nova. Você está falando aqui nas modificações que vão acontecer depois que nós fizermos a nossa mudança interior e fizermos o que Jesus nos pede, amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou, né? E eu entendi na geração nova que todos nós aqui podemos fazer parte dessa geração nova, que lá, quando nós desencarnarmos, a gente, acho que, pelo que eu entendi, nós vamos ser analisados pela espiritualidade superior e ver que aqueles que têm a propensão de continuar se melhorando, fazendo a sua reforma íntima, auxiliando ao próximo, sendo solidário, fraterno, nós podemos compor essa geração nova. E também li nessa parte que aqueles que continuarem com o coração endurecido, sem desejo de se modificarem, ou eles habitarão aqui na terra mesmo, aquelas localidades onde ainda o povo é primitivo, ou serão transportados para outros mundos de provas e expiações também. É certo isso que eu entendi? Vamos dizer assim, mundo de regeneração. Não é um mundo da bondade ainda. Então, vamos trabalhar muito no aspecto moral de uma forma mais aprofundada do que estamos trabalhando hoje. E esse mundo de regeneração é um preparativo para um mundo feliz. E aqueles que ficarem para a chamada geração nova terão que reunir condições de sentimento, de caráter e de conduta para não atrapalhar aqueles que vêm para poder formar o novo mundo de regeneração. Então a Terra está saindo do mundo de provas e de expiações. Está no processo evolutivo de acordo com as promessas de Jesus. E isso vai acontecer independente da nossa estada aqui ou não. Tudo vai depender da nossa condição moral
para podermos reencarnar no futuro e compor essa geração nova. Porque esse será um processo de mais de 7.000 anos para se firmar a regeneração. E aí podemos contar 7, 10, 12, 14 mil anos. E quando se iniciar esse processo, possivelmente nós estaremos no mundo dos espíritos ou já encarnados. Aí, segundo informações de Chico Xavier, a coisa começa a acontecer a partir dos anos 40 agora. E possivelmente nos anos 40, nós devemos de estar, a maioria de nós, já no mundo dos espíritos. E aí lá nós vamos ver se nós reunimos condição ou não de pertencer a essa geração nova. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Nós estamos rumando a um planeta de regeneração. No mundo real e também no virtual, cresce o discurso do ódio que alimenta a xenofobia, o racismo, a homofobia e outros tipos de perseguição pelo planeta. Inclusive, há um aumento de grupos extremistas, como os neonazistas, aumento de 400% no Brasil. Minha pergunta é, esse aumento do mal, da presença das trevas entre nós, faz parte da mudança? E por quê? Então nós vamos falar. Mundo de provas e de expiações. Predomínio do mal. Mundo de regeneração. Predomínio do bem. Mas existe o mal ainda. De forma que isso que estamos vendo nada mais é do que ser algo pertinente ao mundo de provas e de expiações. Com a facilidade das informações, com a facilidade das pessoas expressarem as suas opiniões, suas ideias de uma forma livre, nós vamos ver, talvez, movimentos que até assustem e que não estão sendo mais feitos de uma forma oculta, e sim feito às claras, e por isso que choca. E vamos entender isso como algo absolutamente natural. Ou seja, o mundo de incredulidade, ele ainda mantém a sua base em cima desses chamados falsos profetas, se podemos assim dizer, que enunciam em verdades infundadas, baseadas e lastreadas no seu próprio egoísmo. E aí eles promovem divisões, rachas, rivalidades, contendas e outras coisas mais. Então nós vemos as guerras que compõem o mundo de provas e de expiações, elas são travadas de outras maneiras, causando o mesmo tipo de violência e desgaste que nós todos conhecemos. Ou seja, os verdadeiros prejudicados somos nós todos do planeta. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Como conseguir esse progresso moral hoje, se ainda vivemos o cal da distorção ou ainda a não aceitação do Evangelho de Jesus como roteiro de conduta moral? A doutrina nos ensina, isso acho que todos nós que fomos iniciantes, nós aprendemos sempre um ensinamento. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. E a reforma íntima ela é individual. Ela começa nos cuidados do nosso pensamento e também dos nossos sentimentos. E a partir daí, a reeducação daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. E depois, a prática para as obras que são necessárias e importantes. E tudo isso que nós debatemos, ela está intimamente ligado a essa reforma. Por isso
que a grande maioria, imersa ainda na incredulidade, irá postergar a sua entrada no mundo de regeneração. Irá adiar a sua entrada no mundo de regeneração. Por isso que aqueles poucos que estão se esforçando, eles precisam abrir o caminho para que a própria atmosfera do planeta ela tenha esse abrigo necessário para esses espíritos virem e se encarnarem, para eles não serem também tragados por essa maldade ainda reinante. E tudo isso nós vamos trabalhar dentro de uma corrente individual, e nessa corrente individual vamos alastrar e levar para uma coletividade, mesmo pequena, que terá muito mais força do que uma grande maioria que está ainda muito ligada à incredulidade. Então o esforço tem que ser nosso, individual, pessoal, para depois se tornar coletivo. A Francis. Boa noite, Marcos. Estamos vivendo e enfrentando momentos difíceis e bastante inseguros. Sabemos que essa vida é passageira e que ficaremos por aqui apenas umas décadas. O que de fato importa é utilizarmos toda a dor e sofrimento para o aperfeiçoamento moral. Mas com toda esta mudança que a situação exige, ainda precisamos lutar para o nosso equilíbrio material e financeiro. Como agir e pensar em relação a esta luta diária que enfrentamos para a sobrevivência financeira sem atingir ou desequilibrar o lado espiritual? Mundo de provas e de expiações. Tarefas árduas, mas que dentro dessas tarefas árduas existe a questão do próprio relacionamento humano. Então, em todo tipo de atividade comercial, pessoal, coletiva, sempre vai haver o relacionamento humano. E dentro das lutas de cada dia, nós temos que olhar a questão da própria causa e efeito, a questão dos bens que Deus nos confere, principalmente quando Jesus nos ensina a parábola dos talentos. E dentro das parábolas dos talentos, não vamos ver só o aspecto espiritual, vamos ver o aspecto também material, naquilo que nos foi confiado através da nossa inteligência, da nossa capacidade. Independente da brutalidade do mundo, dos obstáculos que o mundo coloca, se nós tivermos a boa vontade, tivermos a segurança, a fé, a confiança, nós vamos vencendo esses obstáculos pouco a pouco. E podemos entender com toda certeza que a maioria de nós não está condenada à fome. E nós temos um capítulo muito especial no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala sobre o necessário e o supérfluo. E nós temos que meditar muito sobre aquilo. E aí nós vemos o exemplo de Chico Xavier, na sua humilde colocação no mundo, como um escriturário do Ministério da Agricultura, que recebeu sua aposentadoria e que até distribuía sua aposentadoria de escriturário do Ministério da Agricultura, que devia de ser um valor dentro de 1.000 a perto de 2 ou a 3 mil reais por mês, não se sabe, nos valores de hoje, mas que ele usava isso com toda a sua modéstia. Não vamos dizer que todos nós temos que fazer isso, que precisamos fazer isso dentro de uma modéstia, mas que nós precisamos entender quais são as nossas verdadeiras necessidades. Se as nossas necessidades são essas mesmas que estão à nossa disposição, que estão à nossa frente. E, logicamente, temos que ver que a nossa vida ela é curta. Dentro do que se disse de décadas, é curta. E vai chegar o momento, como chegou o dia de hoje, que nós vemos que muitas posses
que alguns de nós possam vir a ter, elas perderam o sentido quando enfrentamos o primeiro momento de isolamento. Perderam o sentido. De que adianta ter isso? De que adianta ter aquilo? Se não se pode usar. E até, estranhamente, as próprias dívidas ficaram congeladas. Então nós temos que meditar muito e sabermos diferenciar toda a nossa condição do necessário e supérfluo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Tem uma coisa que eu gostaria que você comentasse, né? Tem uma questão de alerta, principalmente para a comunidade espírita. Eu tenho visto que algumas mensagens desse período aí de pandemia, de afastamento social, algumas pessoas declarando, por exemplo, que estão recebendo mensagens, de repente até de Chico, não sei, dizendo que as pessoas estão desencarnando porque chegado o momento as pessoas não merecem, não estão em condições de continuar no planeta. Ou seja, mensagens com esse tipo de teor, né, que nós sabemos que é um equívoco, né, esse tipo de julgamento. Né, seria bom você comentar, questão de alerta, para ficarmos atentos, né, com relação ao tipo de informação que a gente recebe, quando a gente recebe, por exemplo, esse tipo pelas mídias, falando sobre questões, né, o porquê da pandemia, o porquê desses desencarnes, né, que é precipitado fazer julgamento sobre quem desencarna nessas condições, né? Sim, e justamente é uma grande falta de caridade, porque nós temos a lei de causa e efeito, e nós somos submetidos à matéria. O nosso corpo não deixa de ser matéria. E como falamos anteriormente, nós temos um tempo determinado de vida. Nada melhor do que nós olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos, através de uma meditação, e buscarmos uma sensatez. E a sensatez nós vamos observar através do conteúdo que a doutrina espírita nos oferece. Então, quando temos esse tipo de sustentação que muitos tentam fazer como se tirassem o coelho da cartola para tentar explicar coisas que nós já sabemos que são pertinentes ao mundo de provas e de expiações. A partir daí, nós não podemos entender que a pessoa que teve esse tipo de morte, ela fez determinada coisa no passado e por isso que ela mereceu essa morte e por isso que ela está dentro do coletivo. Nada disso. Nós temos que entender que cada um tem o seu processo através do Instituto de Reencarnação, que nós bem conhecemos através dos livros de André Luiz, aonde muitos de nós participam do projeto reencarnatório, e lá no projeto reencarnatório nós definimos o nosso momento de morte e aquilo que vai nos levar à morte. E, logicamente, quando esse momento chega, e se foi por doença, se foi por vírus, se foi por bactéria, se foi por acidente, se foi por uma unha encravada, ele chegou. E não foi por isso, por aquilo outro. Foi um planejamento que nós tivemos. Essas comunicações que obedecem ao fantástico, ao sobrenatural, elas não devem lhe pertencer ao espiritismo. Elas podem ser ideias espiritualistas, podem ser oriundas de espíritos, mas espíritos que não estão interessados no bem da humanidade. Estão querendo provocar sensações e promovem a desesperança. Falar, enfim, disso, enfim daquilo, o que se finda nesse mundo? Nada. Os nossos sofrimentos, eles estão e são pertinentes a toda a nossa existência aqui nesse planeta.
Você pode curar uma dor de dente no dentista, mas você pode ter certeza que outro dente vai doer. E se você tirar todos os dentes da boca, você pode ter certeza que a dentadura vai te incomodar. E você vai ter que trocar a dentadura. Então, resolvendo um problema, nós vamos ter que enfrentar outros. Nós, espíritas, temos que ter essa compreensão. E é por isso que Deus nos deu a inteligência para podermos interpretar e poder observar a situação do momento em que nós nos encontramos. Não vamos buscar facilidades e muito menos soluções mágicas. Isso não faz parte do nosso meio. Então, chegamos ao nosso momento de encerrarmos as nossas atividades, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, a paciência de todos vocês que tiveram esse tempo para nos ouvir, mas o importante de tudo isso, somos aprendizes da doutrina espírita, todos nós, indistintamente. Não existe o mestre, não existe o professor. Todos nós somos aprendizes. Todos nós podemos falar de Deus, todos nós podemos falar de Jesus, todos nós podemos falar da nossa doutrina espírita, todos nós podemos nos envolver em obras de caridade, e isso que é o mais importante. E podemos nos reformar, que é a nossa meta. E que Jesus nos abençoe, e encerramos com a sua prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.